Olá, pessoal! Agora a gente vai avançar um pouquinho no estudo da geometria para avançar para a geometria espacial. Para começar, nós vamos falar sobre a geometria de posição, onde nós vamos ver alguns conceitos primitivos. Quando a gente fala em geometria, ela é dividida em duas partes, a geometria plana e a geometria não plana, que é a geometria espacial. A geometria plana a gente chama de geometria euclidiana, porque ela começou a ser trabalhada por Euclides. E é aquela geometria que eu consigo trabalhar em duas dimensões. Então, aquilo que está no plano. Já a geometria espacial é aquela geometria onde eu consigo tirar aquela informação do plano. É uma geometria que a gente chama de geometria em 3D, três dimensões. E aqui eu tenho dois exemplos. Na geometria plana a gente fala do quadrado e na geometria espacial a gente está falando do cubo. Uma combinação de quadrados vai formar o meu cubo. Quando a gente começa a falar de geometria espacial, aparecem, aliás, de geometria num todo, aparecem alguns conceitos que a gente chama de conceitos primitivos. Esses conceitos primitivos, ou noções primitivas, são aqueles conceitos ou noções que são adotadas sem definição. Então, elas foram aparecendo ao longo do tempo e a gente utiliza ao longo do tempo sem precisar provar isso. Por exemplo, vamos pensar naquele chazinho que a avó faz para a gente melhorar a dor de barriga. É um conceito primitivo. É algo que está sendo adotado sem uma definição. A gente não foi alguém que estudou aquele chazinho para ver as suas propriedades. Vem de geração por geração, sabendo que aquele chá faz bem para a dor de barriga. Então, isso seria a ideia de um conceito primitivo. Eu não preciso comprovar que ele exista. A partir do mundo real, matemáticos da antiguidade, como Euclides, como eu tinha falado, eles estabeleceram alguns entes que constituíram a geometria. E aí é isso que a gente vai ver um pouquinho. Quais são esses entes que a gente conhece intuitivamente? O ponto, a reta e o plano. Vamos ver como que isso funciona. Quando a gente fala no ponto, eu estou falando em um ente que não tem dimensões, que a sua representação geométrica vai ser representada por uma letra maiúscula e por um ponto vai passar infinitas retas. Por que a gente fala que isso é uma noção primitiva? Se eu olho para o céu e vejo estrelas, isso para a gente seria um ponto. E aí, como eu falei, por um mesmo ponto vai passar infinitas retas. E aí, como eu falei para vocês, se a gente olhar para o céu à noite, onde a gente consegue ver várias estrelas, aquilo é uma ideia de ponto, do que seria a nossa ideia de ponto. A gente não tem dimensão, a gente não tem a massa, assim, simplesmente a gente sabe que ele está lá, tá bom? Outra noção primitiva é da reta. E aí, quando a gente fala em reta, a gente está falando em unidimensional e tem comprimento infinito. Se eu falo em segmento de reta, eu sei onde começa e onde termina. A reta, eu não sei nem onde começa e nem onde termina. Ela é infinita. A sua representação na geometria vai ser sempre por uma letra minúscula. E em uma reta há infinitos pontos. Então, se eu tenho lá infinitos pontos ligados, alinhados, eu consigo ter uma noção do que é uma reta. E aí, vamos supor que fosse possível esticar indefinidamente e nos dois sentidos um fio de elástico.
em nossa imaginação e apenas nela, porque isso não vai ser possível. Aí nós conseguiríamos visualizar a ideia de uma reta, né? Uma corda seria uma reta. Aliás, uma corda seria um segmento de reta, porque é um pedaço de um todo, né? A reta seria o todo. E aí ela é infinita. O plano é o nosso terceiro item aí. Ele é bidimensional, então a partir do plano começa a ter duas dimensões nisso. Ele possui largura, comprimentos infinitos e não possui espessura. Então, se a gente pensar bem grosseiramente, seria uma folha de caderno. A folha ainda a gente tem uma espessura, né? Mas o plano a gente não teria espessura nenhuma. Só para a gente conseguir identificar um pouco isso, tá? Sua representação geométrica é indicada sempre por uma letra do alfabeto grego. Então, no caso do nosso exemplo lá em cima, está como beta. Com 3 pontos distintos e não colineares, a gente já consegue determinar um ponto. O que seria esse não colineares? Seria não alinhados. Então, 3 pontos não alinhados vão formar um plano, já podem formar um plano. 4, 5 e assim por diante. Quanto mais pontos eu tiver e eles não estiverem alinhados, mais próximo a chegar a uma circunferência eu vou chegar, tá? E aí, ó, eu coloquei aqui 3 pontinhos. Se eu passar 3 segmentos de reta, eu consigo fechar um plano. Então, lembrando, plano é uma figura fechada, tá? Então, tem que ter no mínimo 3 pontos para isso. Com 2 eu não consigo, eu só consigo formar uma reta. E aí, pensem, um tampo de uma mesa seria a ideia de um plano, tá? Que a gente pode utilizar aí como ideia primitiva de um plano. E aí, então, eu tenho, resumindo, um plano, um ponto que a gente representa por uma letra maiúscula, uma reta que a gente vai representar por uma letra minúscula e um plano que a gente representa por uma letra do alfabeto grego. E aí observem o seguinte, é como se fosse uma continuação. Eu tenho um ponto, se eu juntar pontos eu vou ter uma reta, se eu juntar retas eu consigo ter o meu plano, tá bom? Pensando assim friamente, nós poderíamos pensar no caderno. Um ponto que eu faça no caderno, está dentro lá do meu plano, uma reta seriam as linhas do meu caderno e a folha do caderno seria o meu plano. Essa notação que a gente conhece, do ponto, da reta e do plano, foram usadas pelo esse matemático alemão David Hilbert, que nasceu em 1862 e faleceu em 1943. Ele que começou a dar essa noção de usar ponto com letra maiúscula, reta com letra minúscula e plano com letra grega, tá? Foi ele que começou com isso. E aí, pensando nisso, juntando essas informações, de todos os pontos, todas as retas e todos os planos, a gente começa a ter um espaço. E aí, o espaço, ela é uma unidade tridimensional, porque eu começo a ter forma para isso, tá? Então, se eu começar a juntar pontos, planos e retas, eu começo a ter figuras tridimensionais. Quando começou-se o estudo da geometria, a gente passou a ter alguns postulados ou axiomas, né, quando começaram a trabalhar com isso. Quando a gente fala em postulados ou axiomas, são definições que relacionam conceitos primitivos e a gente aceita sem demonstrações. E quem começou a mexer com isso foi Euclides de Alexandria. É o mesmo caso lá do chazinho da avó. A gente aceita o chazinho da avó sem precisar de uma demonstração, sem precisar de algo científico comprovando. A partir do momento que eu tenho a parte experimental acontecendo, e aí vamos pensar no chazinho da avó. A partir do momento que eu levo aquele chazinho para um laboratório, eu passo a ter uma justificativa para aquele postulado. E essa justificativa para o postulado a gente chama de teorema. Então,
eu tenho a noção a partir do postulado, a pessoa pega esse meu postulado e começa a estudar sobre isso, ele forma os teoremas, tá? Nós vamos ver um pouquinho sobre esses postulados que estão dentro da geometria. Esses postulados, dentro da geometria espacial, eles estão divididos entre a reta e o plano. E aí a gente vai ver um pouquinho sobre isso. O primeiro postulado, ele fala o seguinte: existe reta, e numa reta, bem como fora dela, há infinitos pontos. Existe plano, e num plano, bem como fora dele, existem infinitos pontos. Então, pensando nisso, eu tenho o meu plano, dentro dele eu tenho infinitos pontos, fora dele eu também tenho infinitos pontos. A mesma coisa com a reta. Eu tenho a reta, dentro dela eu tenho infinitos pontos, só que fora dela eu também tenho infinitos pontos. Se a gente pensar no céu, né, estrelado, se eu pegar uma parte dele, uma constelação, por exemplo, mesmo assim eu continuo tendo infinitas estrelas ali fora, tá bom? Postulado 2. Por dois pontos distintos passa uma única reta. Então, se eu tenho dois pontos quaisquer, eu vou ter apenas uma reta passando por eles. Eu não consigo extrair mais de uma reta desse ponto, desses dois pontos. Postulado 3. Três pontos não colineares, então lembra que eu já falei que são não alinhados, determinam um único plano. Então vejam, eu tenho lá três pontos não colineares, então não alinhados, e se eu ligar eles, eu monto um plano, que é essa parte dentro aqui do meu triângulo. Dentro desse postulado, nós temos alguns teoremas. Então, pegaram esse postulado e foram estudar um pouquinho sobre ele. E aí, o primeiro teorema, por uma reta e um ponto fora dela. Então, quer dizer que eu tenho três pontinhos lá e eu consigo traçar o meu plano. A reta seria essa em laranja e o ponto fora seria esse daqui. E aí eu consigo formar o meu plano. Por duas retas concorrentes. Quando eu falo em duas retas concorrentes, quero dizer em duas retas que se cruzam em um determinado ponto. Então, se eu pegar, a partir disso, eu consigo também montar o meu plano. Tá vendo? Meu plano é esse aqui, ó. Teorema 3. Por duas retas paralelas distintas. Então, eu tenho duas retas paralelas. Retas paralelas são aquelas que nunca vão se encontrar, elas são equidistantes. O que é isso? Eu tenho a mesma distância entre elas todo o percurso, todo o tempo. E aí, se eu pegar três pontos quaisquer, eu consigo montar o meu plano também. Postulado 4. Se uma reta possui dois de seus pontos em um plano, então ela está contida no plano. Vamos pensar sobre isso. Eu tenho meu plano e eu tenho dois pontos dentro dela. A partir disso, eu consigo traçar uma reta. Isso quer dizer que essa reta ela está dentro do meu plano. É como se fosse a nossa linha do caderno. Se eu pegar dois pontos da minha linha de caderno, isso não quer dizer que essa linha ela pertence à minha folha do caderno, que seria o plano? Cinco. Se dois planos possuem um ponto em comum, então eles possuem pelo menos mais de um ponto em comum, ou seja, uma reta em comum. Então vamos pensar, esse plano, eu tenho lá entre o plano preto e o laranja um ponto em comum, que é o ponto P. E aí eu tenho sim, ó, uma reta que está em comum entre eles. Pensem no seu caderno. Se eu pensar
em uma folha e a outra folha, o que eu tenho em comum entre eles? O espiral. Esse espiral seria essa linha que está em comum. Postulado 6. Por um ponto qualquer não pertencente à reta R dada, passa uma única reta paralela a R. Então pensem aqui, ó, nossa reta R e um ponto qualquer. Se eu passar uma reta por esse ponto, ela é uma reta paralela à reta R. Visto os postulados, agora a gente vai falar um pouquinho das posições relativas. Então vejam o seguinte, essa parte da geometria, geometria de posição, é algo muito de observação. Então não tem necessariamente contas para serem feitas. Tem observação dentro das figuras geométricas que a gente vai analisar, tá? Então vamos ver a posição relativa entre as situações. Primeiro, eu vou ver a posição relativa entre duas retas. Elas podem ser retas concorrentes, e aí, como eu já falei, retas concorrentes são aquelas que têm um único ponto em comum, só que elas não formam um ângulo de 90 graus, tá bom? Então elas vão formar um ângulo diferente de 90. E aí eu tenho como intersecção entre a reta R e a reta S esse ponto P. Esse ponto P ele pertence tanto à reta R quanto à reta S. Nós temos também as retas paralelas. São duas retas, como eu já disse, que elas não se encontram em lugar nenhum. Elas são equidistantes. Elas nunca vão se encontrar, elas têm sempre a mesma distância entre elas. E aí elas são coplanares. O que é isso? Elas pertencem ao mesmo plano. Voltando ao exemplo do caderno, a linha de cima com a linha de baixo são retas paralelas. E aí elas pertencem sempre ao mesmo plano. E aí, como observação para isso, a gente tem que não há intersecção entre elas. A intersecção entre elas é um conjunto vazio. As retas coincidentes são aquelas que estão uma em cima da outra. Então a reta R é igual à reta S. Como se vocês voltarem o vídeo, vocês vão ver elas se cruzando, passando indo uma para cima da outra, tá bom? Então a reta R sempre vai ser igual a S. As retas reversas são retas que não existem um plano que vai ter as duas. Então observem nesse caso, ó, eu tenho a reta S, que ela passa na parte de baixo aí da nossa figura. Na outra ponta tem a reta R. Se eu pegar a reta R e a reta S, a reta R pertence ao plano aqui de cima e a lateral aqui que a gente não consegue ver. Já a reta de baixo, a reta S, ela pertence a essa figura da frente e a de baixo que a gente também não consegue ver. Então, nesse caso, as duas não pertencem ao mesmo plano. Então, a gente chama essas duas retas de reversas, porque elas não pertencem ao mesmo plano. E aí vamos pensar, qual é a diferença entre retas paralelas e reversas? As reversas, elas elas não têm nada em comum, não tem ponto e não tem o plano em comum. Já as paralelas, elas não têm ponto em comum, mas elas pertencem ao mesmo plano. Então essa é a principal diferença entre elas, tá? As duas não têm ponto em comum. Contudo, as paralelas estão no mesmo plano e as reversas não estão no mesmo plano. Retas contidas no plano. Então, é uma reta quando pelo menos dois de seus pontos pertencem ao plano. Então, vejam, eu tenho a reta e dois pontos. Voltando ao seu caderno, se eu pegar a linha do caderno e marcar dois pontos, quer dizer que essa reta está contida no meu plano. Reta e planos concorrentes. Então, quando possuem um único ponto em comum. É como se eu pegasse uma varinha e furasse o meu plano. Então eu vou ter apenas um ponto em comum, que é esse furo.
Quem já assistiu, por exemplo, CSI, quando eles vão ver a linha do tiro, eles colocam uma varinha para ver qual foi a posição que a bala entrou. Aquela varinha no plano, o plano seria o corpo e a varinha seria essa reta. Isso é um plano concorrente a uma reta. Reta e planos paralelos. Então, se existe infinitas, pelo menos uma reta desse plano pertence ali. Então, seria isso aqui, tá bom? Então, a reta R é paralela à reta S. Então, isso quer dizer que todos os pontos da reta S pertencem a esse plano. Planos paralelos. Então, dois planos vão ser paralelos quando não possuem um ponto em comum. Então, seria isso aqui. E aí, agora a gente começa a ter a ideia de figuras espaciais. Tá vendo? Eu começo a ter o fechamento dessas figuras, onde elas não se encontram. Então, pensem numa caixa. Seria os dois lados opostos aí da caixa. São paralelos, não se encontram, mas começam a ter uma ligação entre eles. Quando os planos são coincidentes, é quando um plano está em cima do outro. Então, esses dois planos são iguais. Então, o plano alfa é igual ao plano beta. Os planos concorrentes são aqueles que a sua intersecção vai ser uma reta. Então, observem esses dois planos, o preto e o laranja. Eles têm uma reta em comum. Essa reta me indica que eles são planos concorrentes. Aí vem a ideia do perpendicularismo. O que é isso? O que é ser perpendicular? É quando eu tenho dois segmentos de reta que formam um ângulo de 90 graus. Exemplo bem claro que a gente sempre utiliza é o plano cartesiano. Eu formo com ele 4 ângulos de 90 graus. E aí, olhem esse exemplo. São duas retas que formam um ângulo de 90 graus. Essas são perpendiculares. Isso entre as retas. Elas podem ser ortogonais. Então, vejam. O que são as ortogonais? São aquelas que elas não se encontram, mas se eu fizer uma projeção entre elas, elas formam um ângulo de 90 graus. Então, se eu pegar essa retinha aqui da frente e carregar ela até aqui atrás, ela vai formar um ângulo de 90 graus. Reta e plano, elas são perpendiculares quando eu estou formando também um ângulo de 90 graus entre a reta e o plano. Exemplo disso seria se eu colocasse uma vassoura em pé no meu plano. Ela vai formar um ângulo de 90 graus com o plano. A vassoura seria a minha reta e o chão seria o plano. Dentro do perpendicularismo, a gente tem alguns teoremas. Então, nesse caso aqui, se uma reta R é perpendicular ou ortogonal a um par de retas concorrentes contidas no plano, então R é perpendicular ao plano. Vejam, se eu pegar qualquer reta e colocar ela perpendicular, paralelo às outras retas, qualquer uma delas vai ser perpendicular ao plano, tá bom? Entre planos, também há essa possibilidade. Então, dois planos eles vão ser perpendiculares se somente um deles contiver uma reta, que é perpendicular ao outro. Então, eu tenho um plano aqui, eles são perpendiculares se formarem um ângulo de 90 graus entre eles. Projeção ortogonal. Então, é quando eu tenho dois pontos, um fora e um dentro, eu estou fazendo a projeção dele. Então, esse ponto P está aqui fora, a projeção dele seria o pelinho aqui dentro, né, do plano. Seria a projeção. E essa projeção está acontecendo de forma a montar um ângulo de 90 graus.
De um segmento, também há essa possibilidade. Eu tenho o segmento AB. E se eu for fazer a projeção dele dentro do plano, tá lá, ele também vai acontecer. Agora, vamos ver alguns exemplos para ficar mais simples isso que a gente está falando, né? Essa questão de observação. Então, primeiro, na cadeira representada na figura abaixo, o encosto é perpendicular ao assento e esse é paralelo ao chão. Sendo assim, tem aqui a cadeira, as alternativas. Os planos EFNN, que seria esse aqui, ó, as pernas da cadeira aqui na frente, e EFGH, que seria o assento da nossa cadeira, esse daqui. São paralelos? Não, esses planos não são paralelos. Esses planos são perpendiculares, formam um ângulo de 90 graus. Então, a gente não vai considerar esse verdadeiro. B, o HG é esse segmento aqui. É um segmento de reta comum aos planos EFNN, que é esse aqui da frente, e o FGH? Não, na verdade ele só é do EFGH, né? Que é esse aqui. Então também não é verdadeira essa afirmativa. C. Os planos GHI, J, que seria o nosso encosto aqui, ó. E o FGH, esse aqui. Eles são paralelos? Não. Na verdade, eles são perpendiculares, né? Eles formam um ângulo de 90 graus. EF é um segmento de reta comum aos planos EFNN e EFGH? Só por aqui a gente já conseguiria saber, né? Tá vendo? EF, que é esse aqui, é em comum ao assento e também às pernas. Então, esse sim é verdadeiro. Vamos para um segundo exemplo. Observando a figura, dê a posição relativa entre eles. Então, ó, a figura é essa, é um prisma. E aí, a partir disso, as retas AE e GH. Ó, AE, essa aqui, e a reta GH, que é essa aqui embaixo. O que elas são entre elas? Elas são retas ortogonais. Por quê? Se eu pegar o AE e caminhar com ele até o GH aqui, eu vou montar um ângulo de 90 graus. Então, eu consigo montar um ângulo de 90 graus por projeção. Então, por isso que ela é ortogonal. Vamos ver a próxima. A reta BF e o plano ABCD. Então, ó, a reta AF, ou BF, que é essa reta aqui. E aí, o plano ABCD, que seria o topo aqui da nossa caixinha. As duas, em relação, o que elas são? Elas são perpendiculares, porque está formando um ângulo de 90 graus aqui nesse canto. Tá bom? E a última, a reta DH. Então, a reta DH, essa reta aqui de trás, e o plano ABEF. ABEF seria essa frente aqui da nossa figura. O que eles são? Paralelos. Tá vendo? Essa reta e esse plano da frente são paralelos. Eles não se encontram em momento nenhum, mas eles estão na mesma posição. Certo? Pessoal, agradeço a atenção de vocês até aqui. Esse vídeo ele ficou um pouquinho mais longo, mas esse conteúdo ele é um pouquinho mais de observação. Então a gente precisava falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Não esqueçam de curtir e de se inscrever aí no canal. Até mais, pessoal!